No capítulo anterior tivemos o desfecho do arco do demônio bomba, com a Reese sendo atacada pela máquina e o demônio anjo, e o Denji esperando pela Reese na cafeteria, mesmo após ser morto várias vezes pela mesma. Hoje irei resumir o capítulo 53, o início de um novo arco dos assassinos internacionais. Antes de conferir, deixe seu like brabo se você já é de casa. Caso você ainda não faz parte dessa alcateia nerd, peço que deixe seu like no decorrer do vídeo se você gostar do conteúdo. Aliás, eu sou Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com Denji tendo mais um sonho. Nesse sonho, a porta disse a ele para não abri-la. Após isso, ele acordou. Miaozinho estava lá na cama dele, então ele disse que teve mais um sonho ruim. Mais tarde, durante o café da manhã, Power chamou seu gato de traidor, pois ele ainda estava dormindo na cama do Denji, mesmo após ela ter voltado, e que isso era coisa que só humanos faziam. Aqui então pegou um café, Denji se lembrou na mesma hora da Reese, pois café fazia ele se lembrar dela. Em seu pensamento, ele disse que seu coração foi roubado pela Reese e que por causa disso, talvez ele nunca mais poderia sentir felicidade ou tristeza. Mais tarde, no quartel dos caçadores, Makima disse a eles que ficou muito tempo ocupada, sendo assim, iria tirar uma pequena férias e que ia para Inoshima, e perguntou aos três se eles queriam ir também. Aqui disse que sim, e o Denji ficou todo animado. Paul então falou que ela tinha uma reunião muito importante nesse dia, mas a Makima disse que eles nem decidiram o dia ainda. Makima disse que ia marcar o dia que fosse melhor para eles. Aqui disse que ele não usou nenhum de seus dias de folga, então ele estava livre. Denji ficou todo animado e disse que uma viagem com a Makima era um sonho sendo realizado. Nisso, a porta abriu e entraram um monte de agentes. Um deles foi até a Makima e cochichou em seu ouvido. Power perguntou o que estava rolando. Makima disse que eles tinham um problema. Em uma sala com todos lá dentro, é mostrado na TV uma matéria sobre o Denji. Nessa matéria, o jornalista perguntou se era amigo ou inimigo, o terror da motosserra. Makima disse a eles que ela estava colocando medidas restritivas na mídia, mas dessa vez não deu certo. Por causa do grande dano, eles não conseguiriam parar as emissoras de TV. Sendo assim, a Reese cumpriu a sua missão. Por causa dessa notícia, o mundo todo sabe que o Denji está no Japão. Ela disse que tanto a América como a China viriam atrás do Denji, pois aqueles como o Denji, que não são demônios e nem possessos, são valiosos. Aqui perguntou se a Reese era uma assassina soviética, sendo assim, porque eles queriam aumentar a competição. Ela disse que eles não ligavam desde que o Denji não ficava em suas mãos. Então o Denji perguntou quando eles iriam para Inoshima e a Makima disse que a viagem foi adiada. Ela então pediu para ligar para os agentes Kusakabe e o Tamaoki da 2ª divisão de Miyagi, o Subaru da 1ª divisão de Kyoto, e era para contratar durante um mês o Yoshida do setor civil. Ela olhou para o Denji e disse que agora em diante todos os assassinos do mundo viriam atrás dele. Sendo assim, ele não tinha mais liberdade. Após isso, ela foi embora. No meio dos corredores, Makima disse que estava aparecendo mais distrações, mas no ano que vem, eles iriam lutar contra o demônio pistola. Então, ela colocaria o Aki nessa operação. E que não era para ele morrer até lá, pois ela precisava da força de todos para lutarem contra o pistolão. Então Aki se lembrou da sua conversa com o demônio anjo. Nesse flashback em um restaurante, o demônio anjo disse ao Aki que eles, os demônios, não morriam no sentido literal, mesmo se eles morressem e virarem cinzas, enquanto as pessoas temerem seus nomes, eles voltariam à vida em outra forma. Só que eles não reviviam nesse mundo, eles voltavam para o inferno, e que ele não sabia ao certo, mas quando eles morriam no inferno, eles reviviam na terra, e que eles tinham um ciclo de vida e morte infinita. Então Aki questionou por que ele não sabia ao certo, já que ele era um demônio. Como ele não se lembrava disso? Então o mesmo retruca e perguntou se ele lembrava do ventre da sua mãe.
bastante sério, aqui perguntou o que ele queria. O demônio anjo pediu segredo pelo que ele iria falar. Ele disse que perguntou para os outros membros da divisão especial e nenhum deles se lembrava do inferno, e que eles só lembravam de um som que ouviram antes de morrerem. O mais estranho é que todos da divisão especial lembravam do mesmo som. Aqui perguntou qual era o tipo de som. O demônio disse que quando ele ligou o motor do Serra durante a batalha, e o som que fez era o mesmo que eles ouviram. O flashback acaba com Aki indo com a máquina e os outros agentes. Bom, enquanto isso nos Estados Unidos, em uma casa, um cara diz aos seus parceiros que eles receberam uma missão. Eles iriam caçar uma pessoa. Olhando para a TV com a notícia do Denji, ele diz que iriam atrás do Serra, matar ele e levá-lo para os Estados Unidos. Após isso, eles receberiam 2 milhões de dólares. Seu outro parceiro ficou em choque e perguntou se isso era sério. Então seu amigo continuou, dizendo que era um trabalho perigoso, pois teriam que capturar ele da segurança pública e da proteção policial, e que a população não poderiam descobrir que eles existiam. Então o outro cara com uma cicatriz no olho disse que tinha uma chance deles morrerem, então era melhor eles recusar a missão. Então o outro cara disse que não, pois eles eram irmãos e não morriam. Ele conta que o Pistola destruiu a casa onde eles moravam e eles não morreram, somente seu pai, mãe e avó. Mesmo quando eles foram engolidos por um demônio, quando sua nova casa pegou fogo ou tiveram intoxicação alimentar, eles não morreram, pois eram imortais.